Iniciei aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, tanto para as turmas de licenciatura em Química, quanto licenciatura em Biologia. Tá? Bom, nós vamos, então, discutir o papel da tecnologia aplicada ao ensino de ciências. Esse é o conteúdo total de nossa disciplina. Nossa disciplina, ela... Assim, respondendo a Luani, nossas aulas serão só na segunda-feira, tá? À noite. E aí eu vou adotar, não esse horário mais tarde, como 9 horas, mas possivelmente das 8 às 9h30, estourando ali um dia ou outro, poderá chegar até às 10 horas da noite. Porque vocês vão ter mais, pelo menos 2 horas de atividade que vão estar lá no alvo para vocês fazerem. Bom, e então, hoje, eu sou o professor Renato Almeida de Oliveira, eu sou bacharel em Sistemas de Informação aqui pela UBRA, daqui de Paraná. Na época era o Centro Universitário o Luterano de Ji-Paraná, né, da UBRA. Hoje em dia é as próprias São Lucas, lá em Ji-Paraná. Me formei também em 2 especializações, uma em gerenciamento de projetos e a outra em gestão de tecnologia da informação pela Fundação de Getúlio Vargas, um curso no Rio de Janeiro e outro curso aqui, essas 2 pós-graduações, né, em nível de especialização, e sou mestre também em administração pela Fundação Universidade de Rondônia, né, pela UNIR. Pretendo também seguir doutorado, né, nos próximos anos, e com muita satisfação que hoje inicio, então, esse conjunto de aulas aí, essas 9 aulas que nós teremos juntos, para discutir o papel da tecnologia no ensino de ciências. Bom, primeiramente, eu quero mostrar para vocês a ementa, tá? Então, a nossa ementa, ela está organizada com os seguintes temas, né, com os seguintes assuntos. A educação e sociedade da informação, quais são as potencialidades e limites do uso de tecnologia da informação e comunicação, as TICs. Que políticas públicas, aí já na próxima aula a gente já vai tocar nesse assunto, políticas públicas existem sobre TIC, sobre TI, né? Em especial na educação. Quais são, aí na parte bem prática, né, as ferramentas de aprendizagem mediática e tecnológica que a gente pode usar. A gente vai discutir superficialmente hoje um pouquinho, depois a gente vai bem na prática com isso. A cybercultura ou cibercultura, né, a infoexclusão, ou a exclusão digital, como a gente pode chamar, e o letramento digital. A gente vai também discutir quais são as tecnologias, acessibilidade, inclusão social e digital, o uso pedagógico da internet, como é pedagogicamente que a gente pode utilizar essa ferramenta que é tão controversa, maravilhosa e ao mesmo tempo tão cheia de contradições, né? Em nossas futuras aulas, vocês como professores, eu já as uso hoje em dia, vou mostrar para vocês algumas coisas. E também vamos falar de softwares e aplicativos educacionais, recursos e metodologias específicas para o ensino e aprendizagem de ciência, especificamente para química e biologia. Falar um pouquinho do currículo, planejamento, prática e mediação e avaliação das TIs, em especial na educação. Eu já vou deixar para vocês, eu queria esperar mais um pouquinho, para ver se a gente aumenta esse número aqui, se mais pessoas vão participar da aula. Então, eu vou, antes de a gente começar, vocês responderem esse questionário, eu vou pegar aqui primeiro, e a gente vai conversar um pouquinho, vai começar a fazer um pequeno debate, uma discussão aqui, e a gente depois vai ampliar o debate mais um pouquinho na frente. Então, a primeira pergunta aqui que eu queria fazer para vocês é, vocês acham que é positivo a gente usar a tecnologia para ensinar e as pessoas aprenderem, né? O ensino e a aprendizagem? Gostaria que quem fosse falar, abrisse o microfone e falasse mesmo, tá? Outra coisa, pessoal, eu vou tirar a minha imagem porque ela pode deixar lenta, tá? A internet. Então eu vou tirar a minha imagem da câmera. Então, Luane, tu podes abrir o microfone, Luane? Pode falar, Luane. Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô sim. Perfeito.
Então, em relação à pergunta do senhor, eu acho que é sim uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta muito acessível. Não todos têm acesso à tecnologia, mas eu acho que é uma forma de ensinar muito boa, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Só que tem que ter certo cuidado, porque ela pode ser tão positiva quanto negativa, se não for usada de um certo modo, do modo certo. Hoje Perfeito. existem. Pode continuar, perfeito. É isso mesmo. Hoje existem aplicativos que dão uma margem maior para os professores e para os alunos também. Como eu fiz um curso umas semanas atrás, e ela falava sobre vários aplicativos e ferramentas, né, envolvendo tecnologia e as aulas. E uma das ferramentas que mais me chamou a atenção e que eu gostei de usar foi o Zoom. Sim. Lá o professor pode escolher separar a turma em salas de individuais e é bem legal. É como se a gente estivesse numa sala de aula. Fazer grupos, né? Sim, é muito interessante. Quem é o, tipo, eu tive aula assim com um professor que no começo ele estava meio tímido, né? Mas aí depois ele começou a dar slide com a voz dele explicando, mas acabou que não foi 100% por não conseguir usar a ferramenta da forma certa. Ok. A gente vai ver, É, a gente vai estudar várias, tanto essas de videoconferência, né? O Meet, o Zoom, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, das vantagens, recursos que elas têm, o que é que umas têm melhor que a outra. Na verdade, a gente vai chegar ali, eu vou tentar, vou tentar ver se vocês chegam a essa conclusão por vocês mesmos, mas assim, vai ser uma escolha. Né? A gente no IFRA a gente tem padronizado com o Google por causa da facilidade do Google de levar os vídeos para o Drive e depois a gente conseguir mandar também para o YouTube. Então, assim, isso traz alguma facilidade de recurso. Mas o Zoom é muito bom. Gostei bastante também de utilizar. Isis, podes abrir o microfone e comentar um pouquinho com a gente? Opa, Isis está conosco? Vou chamar então a Tayane. Tudo bom? Você pode falar com a gente um pouquinho? Oi, professor. Oi, o Boa que é que você, noite. o que é que você acha aí dos aspectos de tecnologia? O que é positivo do uso aí da tecnologia no ensino? Eu acho muito interessante, eu acho um ponto positivo. Até porque no meio que a gente está vivendo, né, no momento, é muito difícil ter o contato com a pessoa. E eu vejo, assim, a luta que a minha mãe tem todo dia, ela é professora, e aí a luta que ela tem a cada dia para tentar se adaptar, né, porque ela não tem muita proximidade com a tecnologia. E aí é uma batalha para ela constante, ver meios para ela ensinar via internet e tal, porque é muito difícil. Para quem não tem costume com essas coisas, apanha um pouquinho. Certo. E Tayane está conosco aí? Bom, Valéria, qual é a sua opinião, Valéria, em relação às tecnologias? Utilizando aí na. Professor, Oi, é, tem uma aluna tentando entrar, mas não está conseguindo. Tá pedindo para o senhor autorizar a entrada. Ah, o senhor já autorizou. tá. Obrigada. Opa, obrigado. Luana, então, eu perguntei, Luana, o que é que essa primeira pergunta aqui, né, que está no slide. Você acha positivo o uso de tecnologia da informação
no ensino, aprendizagem, você acha que é interessante levar para a classe ferramentas tecnológicas para os alunos? Pode abrir o microfone, tá, Luana? Ai, professor, assim, de cara já. Boa noite. Boa noite. É porque pelo menos todo mundo tem uma opinião. Não precisa. Basta você dizer o que você pensa. Não precisa imaginar que está certo ou está errado, não. Pode falar. Assim, desde o ano passado, quando tudo aconteceu com essa pandemia, antes já era importante, de suma importância a tecnologia, a gente tem que levar para a sala de aula e ter que trabalhar com isso. Hoje em dia, isso além da facilidade, está ajudando bastante. Assim, eu prefiro as aulas presenciais. Como no momento não podemos retornar, né? Eu acredito que, para mim, o uso dos aparelhos está sendo de fundamental importância para eu ter que pesquisar, eu ter que acessar novas plataformas para ajudar nos estudos, não só nos estudos também. Certo, muito obrigado. Reginaldo, o que é que você acha? Boa noite novamente. Boa noite. Eu acho pegando o gancho aí das colegas que já falaram primeiro, eu acho de suma importância a tecnologia, né? Não só dentro da sala de aula, né? Dentro do âmbito escolar, mas também na nossa prática do cotidiano, né? Com essa pandemia, digamos assim, se voltou mais o olhar para o lado tecnológico. Só que também trouxe um certo transtorno, né, por parte de muitos dos profissionais, principalmente esses profissionais mais antigos, então está sendo uma tortura para eles, né? Essa parte tecnológica, essa adaptação. Agora, para os professores que estão, digamos, mais atualizados com essa tendência tecnológica, está sendo uma maravilha, né? Está sendo uma maravilha. E nós, futuros professores que seremos, com a graça de Deus, é de suma importância que nós tenhamos esse conhecimento e aprendemos a dominar, né? Porque como que será maravilhoso uma aula, né, sendo passada para essa geração tecnológica, que a tendência hoje é cada vez mais se modernizar na tecnologia, né? Então, o professor ele não pode ficar parado, ele não pode ficar no tempo, né? Ele tem que estar sempre se modernizando. É verdade. Então, você trazer o aluno ali que às vezes está desatento na aula, dá para você joga um aplicativo que eu acho muito interessante, que é o Kahoot, né? Eu acho que vai ser abordado aqui durante a aula. Sim. O aluno gosta sempre de competição, ele vai observar ali o seu índice de desenvolvimento ali em tempo real. É maravilhoso isso aí. Sim. A gente vai ver os dois aspectos. Lá, não é na aula de hoje, mas para frente, quando a gente for ver essa parte de ferramentas, a gente vai ver que as ferramentas que têm gamificação, competição, ela é muito bem vista pelos alunos novos por causa do videogame, da era do videogame. Alguns têm alguma crítica em relação a você se incentivar demais uma competição direta, poderia... há alguns relatos, né, na literatura de que alguns alunos se sentem pressionados e não se adaptam bem. Mas hoje, já que eles jogam videogame há tanto tempo, né, é uma minoria. A maioria realmente se adapta muito bem, gosta bastante, e é algo que muda demais a aula. Isso que você falou é um impacto muito importante. Muito obrigado, viu, pela colaboração. Rosângela Soares. Rosângela, podes abrir o microfone para comentar também um pouquinho? Oi, professor, boa noite. Boa noite. O que é que você acha? Que é positivo o uso da tecnologia para a gente ensinar os alunos, tanto no ensino da gente quanto na aprendizagem deles, usar ferramentas tecnológicas? Sim, professor, eu acho positivo. Okay. Tanto a gente, como aluno,
A gente aprende como professor. Mas, assim, é difícil para quem está aprendendo. Sim. E logo na educação, os professores que dão aula, né? Uhum. E logo no começo também, para mim, foi uma dificuldade. Sim. Mas eu tô encaminhando, tô indo certinho, mas é um pouco meio difícil, mas a gente tem que se acostumar, né? Porque daqui para frente é só isso. E eu creio que, tipo assim, a tecnologia, ela sempre vai existir, ela sempre vai continuar. E a tendência é aumentar mais, né? É a gente utilizar Isso cada vez mesmo. mais. Mas tá bom. É verdade. Obrigado pela colaboração também, viu, Rosângela? Deixa eu ver, Tainara está conosco, Tainara? Consegue abrir o microfone? Boa noite a Boa todos. noite, Tainara. E aí, o que é que você acha? Positivo ou negativo ao utilizar a tecnologia com os alunos? Eu acho positivo e concordo com as falas de todos que já deram sua opinião aqui. E tem algum ponto negativo que você acha que poderia melhorar no uso de tecnologia? Eu acho que o ponto negativo é esse que também já comentaram aqui, que seria de as pessoas não souberem usar algumas ferramentas Sim. da internet, tanto aluno quanto professor. E também porque nem todo mundo tem recurso, né? Certo. Pode falar, Valéria? Não, quando eu tenho nada para terminar, eu falo. Tá bom. Então tá bom. Obrigado, viu, Tainara, pela contribuição. Deixa eu ver, a Tayane Santana tá aí? Pode falar, Tayane? Oi, Tayane, você escuta a gente? Oi, Tayane tá conosco aí? Bom, vamos seguir então. Pessoal, eu quero então que vocês... Eu vou explicar um pouquinho essas 4 perguntas aqui, ó, e aí eu vou passar esse link aqui, ó, para vocês, que esse link aqui, ó, é de uma pesquisa que eu quero fazer com vocês para a gente entender como é que vocês enxergam hoje a utilização de tecnologias, nesses 4 aspectos aí, tá? Então, deixa eu passar aqui no chat. Ó, eu passei o link no chat aí, ó. Aí vocês já podem ir respondendo, tá? Deixa eu ver aqui só onde é que ele está aqui. Está aqui, a resposta. Então, podem começar a responder. Eu vou dar uma explicada, se vocês quiserem vendo. Ó. Então, a primeira pergunta é, você acha positivo, sim ou não, o uso de tecnologia da informação no ensino e aprendizagem? Segunda pergunta, você teme que as tecnologias possam substituir o papel do professor em sala de aula? Você acha que isso pode acontecer no futuro? Para você, é possível encontrar boas informações na internet? Qual é o seu nível de conhecimento sobre essa tecnologia, já informação usada na educação hoje em dia? Você não tem nenhum conhecimento, você tem algum conhecimento ou você tem muito conhecimento sobre isso? Então, eu quero que vocês acessem o link aí agora. Boa noite. Ô, Tayane, tudo bem? Não, tudo bem, Tayane. Se você quiser desconectar e conectar com o celular, normalmente quando você tem problema de conexão de microfone, o computador às vezes atrapalha um pouquinho. É melhor no celular. Não sei se você tem um acesso a um celular agora, e se você puder acessar o link pelo celular, é melhor. Tá bom? Bom, então, vocês conseguiram acessar o link? Está dando algum erro, alguma coisa? Pessoal, responde aí o link, pessoal. Só 2 pessoas até agora, ó. De 8 que estão aí, de 8 ou 9 pessoas, só 2 responderam. Agora 3. Vamos lá, vamos lá.
Ó, estamos em 9, tá, alunos? Então pode responder aí. Responda, pessoal. Algum de vocês não está conseguindo acessar? Se algum de vocês não acessar, abre o microfone e fala para mim, tá? Que eu vou botar na tela o formulário. Pronto, a gente tem 5, falta pelo menos mais 4. Vamos lá, pessoal, respondam. Faltam só mais 3. Bom, beleza. Então, bom, vamos lá então. Faltou só uma pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela como é que vocês responderam. Então, ó, todo mundo acha positivo o uso de tecnologia. Ó. Das 8 pessoas, 100% acham que foi, então, positivo. É positivo utilizar a tecnologia. Você teme, né? Você tem medo que as tecnologias possam substituir o papel do professor de sala de aula? Então, 37,5% temem, acham que sim, pode acontecer, e 5 pessoas, né, 62,5%, acham que não. Para você é possível encontrar boas informações na internet? Maravilha, 100% acha que sim. E qual é o seu nível, então, de conhecimento sobre tecnologia da informação? A maioria disse pouco, um pouquinho, conhece um pouquinho, e aqui uma pessoa disse que não conhece muito, não conhece nada, e ninguém até então disse que conhece muito bom. É bom porque essa é uma jornada, pessoal. Também para mim é a primeira vez que eu pego essa matéria, então eu estou aprendendo junto com vocês. É lógico que eu já estudei um pouquinho sobre essa matéria, então eu tenho alguma facilidade de explicar ela. Mas a gente também vai descobrindo, né, essa matéria juntos, tá? Por que eu queria mostrar isso para vocês? Deem uma olhada no seguinte. Deixa eu só passar o slide aqui lá para frente. A evolução da tecnologia na educação, ela acontece, na verdade, desde que muito tempo, né, como diz a história. Praticamente, quando a gente começou a ensinar alguma tecnologia, né, a gente descobriu ou conseguiu desenvolver alguma tecnologia, seja lá fazendo ferramentas de pedra, alguma coisa, a gente começou a explorar mais formas de comunicação para poder ensinar, para poder passar para frente. É interessante que isso acontece hoje ainda em outros animais. É lógico que essa figura aqui, tudo que pode estar de errado nessa figura aqui está, porque o nosso desenvolvimento e evolução ele não aconteceu exatamente de forma linear, assim como acontece nessa figura aqui, tá? E aí ela é engraçada porque ela mostra desde o tempo dos símios, né? Quando tivemos ancestrais símios, que não vêm diretamente do macaco, ao contrário, aqui o macaco seria uma outra derivação, né? Mas que ele vai evoluindo de um hominídeo mais simples, em teoria, até se desenvolver no Homo sapiens sapiens e hoje o Homo socialis, né? O homem que usa as redes sociais. É o Homo sapiens que usa o Facebook. Então é uma brincadeira, lógico, essa imagem, né? Ela não tem nada científico nela, mas é para dizer que a gente passa por um processo de evolução. E aí a tecnologia, a gente tem que entender que a partir do momento em que a gente desenvolveu a comunicação, primeiro sem sons, né, de forma visual, ensinando como é que manuseava uma pedra, um galho, alguma coisa, depois através da própria fala. A fala, o meio de comunicação, ele é uma tecnologia, embora não seja um dispositivo, mas ele é uma tecnologia também, que a gente avançou, né, nisso, em comunicar, como se comunicar. A partir da comunicação, a gente desenvolveu aí a primeira grande ferramenta tecnológica, que foi a escrita. Então, a escrita, ela é a nossa primeira ferramenta tecnológica, não tecnologia, né, a nossa primeira ferramenta tecnológica que a gente utiliza, então, para transmitir conhecimento.
Depois, então, quando a gente finalmente desenvolve a linguagem e depois a escrita, a gente começa o nosso caminho, nosso processo, até desenvolver algo parecido com a escola, com a educação como a gente conhece hoje. E aí a gente vai ver que isso acontece mais ou menos ali lá para o ano de 1600. A partir de 1600 é que realmente a gente tem algo parecido na educação como hoje, e aí livros a gente vai ter a partir de mais à frente disso, né? E aí a gente vai ter realmente tudo que lembra uma escola hoje. E é por volta dos anos 90, então, dos anos 80 e dos anos 90, que a gente então começa realmente a ter a sociedade da informação. Esse termo, sociedade da informação, a gente vai ver em alguns artigos que está lá no AVO para vocês, que é de um autor que nos anos ali, no final da década de 90, entre 1999, 2001, 2002, ele publicou e cunhou esse termo. Ele é um autor espanhol chamado Castells, né? Manuel Castells, e Castells, ele diz que a gente vive hoje em dia, mais do que nunca, na sociedade da informação. Então, a educação, ela passa a ser influenciada pela sociedade da informação. Ela também passa a ter, com o tempo, né, ela passou por vários momentos onde a informação é o bem mais importante para essa sociedade. Ele é mais importante do que a própria casa, do que o próprio dinheiro, porque é através dele que você consegue desenvolver, adquirir essas outras coisas, e também que você consegue o progresso da ciência, que você consegue o progresso das pessoas, esperado, né? Espera-se que a gente vá sempre para frente, para um mundo melhor, em progresso, que não aconteça apocalipses, ou que não aconteçam desgraças para que a gente retorne, que a gente volte nesse caminho, nessa caminhada, mas sim que essa caminhada seja sempre para frente e para o bem, né? Seja boa. Há controvérsias nisso tudo que eu falei, mas dentro disso eu quero mostrar para vocês, antes de mostrar os conceitos de dados de informação, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo, tá? Que mostra essa história que eu acabei de falar para vocês com mais precisão, né? Com datas. Então, deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir ver esse vídeo. Acho que eu vou precisar aqui modificar a forma como eu estou apresentando. Deixa eu só parar a apresentação e subir ela como uma guia que está ativado o som. Então, ó. The history of technology in education. Let's begin. Então, 30 mil antes de Cristo, ó, desenho nas cavernas. São ferramentas antes da escrita, né? 510 antes de Cristo, a primeira academia de Pitágoras. A primeira coisa que vai ser o embrião de uma escola. Em 105 depois de Cristo, ó, então o papel ele é feito, ele é cunhado na China. Antes disso existia o papiro, mas aí é o papel produzido em maior quantidade que vai dar mais uso, né? Aí em 382, então, a transcrição de manuscritos. É onde começam a surgir os primeiros equivalentes a livros, mas não livros educativos. E aí, finalmente, em 1450, é que Gutenberg ele desenvolve a prensa, né? E aí a produção em massa de livros. A partir daí, ó, entre 1600 e 1700, começa então a educação pública, como a gente vem conhecer hoje. Em 1800 é introduzido então os livros na escola, o livro didático. Em 1910 a gente entra na era da audiovisual e do rádio. Tá? Em 1930, isso principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a gente começa a utilizar em sala de aula projetor de filme. E depois, então, o retroprojetor. O retroprojetor, a gente começa a colocar transparências, né? O que seria hoje o PowerPoint de hoje. E aí, na década de 60, então, é a época que começa a falar da era da informação. Aqui é a era, tá? Então, ó, vem a TV na sala de aula, a fita cassete, né, o VHS. E aí sim, a era do computador, na década de 90, então, ela começa a entrar na sala de aula. Aqui no Brasil, mais do meio para o fim da década de 90, né, nos Estados Unidos, no começo da década. E ali, então, ó, o primeiro quadro
branco, interativo com o computador, ele surge. E aí, somente anos depois, na verdade, é que ele vai ser usado. A partir de 1995, então, a gente entra na era digital. É a era digital onde a gente começa a ficar conectado com todo mundo e começa a transmitir conhecimento. A partir daí, começa a transmitir conhecimento, inclusive, de educação escolar, tá? Então, a partir de 2000, não só a transmissão do conhecimento, a era do conhecimento transmitido, mas também interativo. Então, a gente começa ali em 2005, por exemplo, com as redes sociais, a gente começa a interagir, né, com o Facebook, com o Orkut aqui no Brasil. Então, é nessa era, até hoje, que a gente vive essa era, controle de quadro interativo, projetor de realidade aumentada, onde a gente pode ver algo colocado em terceira dimensão, a partir dos nossos celulares, né? E aí, finalmente, a pessoa se forma. É o que eu espero para todos vocês aí nos próximos semestres, aí, nesse próximo mês. E aí vocês se tornam, então, os professores. E aí começa, então, uma nova era de vocês ensinarem nessa era tecnológica para todos os outros. E aí o que é que vocês, então, vão fazer para formar os novos alunos? Como vai ser a sala do futuro a partir de vocês, que são os herdeiros de toda essa tecnologia, esse conhecimento? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tá? Depois eu vou compartilhar ele lá também na nossa sala. E vocês conseguiram escutar a minha voz direitinho? Sim, perfeito. Foi, né? Maravilha. Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. E então vocês viram ali a evolução todinha do uso da tecnologia. A partir daí, eu quero que a gente entre, antes de a gente discutir melhor aquilo que a gente começou a discutir ali, da tecnologia, eu quero que vocês reflitam aí um pouquinho sobre esses conceitos simples, assim, que eu vou passar para vocês, mas que eles são muito importantes para a gente entender a era em que a gente vive. Então, eu quero que vocês tenham atenção para distinguir o que é um dado, o que são dados, né? O que é uma informação e o que é um conhecimento, tá? Bom, o dado, ele é uma simples observação, tá? A escrita de uma simples observação ou algo sobre o estado do mundo. Então, pode ser, vamos dizer, quando eu digo assim, 36, o que é que vocês pensam que eu disse? 36 é o quê? Número? Um número. Ele pode representar alguma outra coisa do número quando eu digo somente 36 inicialmente? Uma idade? Pode ser uma idade. Só que a gente não sabe ainda, né? Então, os dados, eles têm essa característica bruta, tá? Que a gente não sabe exatamente o que é o dado, mas a gente sabe entender o número com que ele está escrito, como vocês fizeram naturalmente. Como o Reginaldo respondeu, o 36 é um número, mas a gente não pode dizer mais nada sobre isso. É o quê? É uma idade? É uma temperatura? É o quê, né? A gente só sabe nesse momento que é o numeral número 36. O numeral é o número 36. Mas ele é facilmente estruturado. A gente pode pegar ele, anotar, conseguir colocar num banco de dados, numa tabela, numa informação, colocar ele, escrever. Ele é obtido por máquina facilmente, né? As máquinas, elas podem registrar facilmente os números, e ele frequentemente é quantificado. Por isso que eu dei um exemplo de número. Embora eu poderia ter falado em dados, como, por exemplo, a letra A, por exemplo. Então, se eu dissesse A, vocês diriam, é a letra A, assim como foi natural, né? Mas, na verdade, eu poderia estar falando, vamos dizer, da divisão das questões, da questão de A a Z, então é a questão A. Então, enquanto ele está em dados, você ainda tem dúvidas. Você consegue distinguir o que é aquele pequeno pedaço de informação ali, né? Aquele caractere, aquele número, mas você ainda não sabe bem o que é que ele representa. Então, ele está na característica bruta dele sem uma definição de representação, necessariamente. Mas ele é facilmente transferível de um lugar para outro, facilmente mensurável, né? A gente consegue medir esses números e
de diversas formas. Na informação, os dados, eles são dotados, essa é a diferença do dado para a informação. A informação é o dado do qual eu consigo dar a ele relevância e propósito. Então, por exemplo, quando eu digo aqui que ele requer uma unidade de análise, a partir daqui é que vocês passam a ter menos dúvida. Então, quando eu digo 36 anos, aí você sabe, 36 anos de idade, ou 36 anos que aconteceu aquilo ali. Né? Então, ele começa, assim, a ter uma relevância, ele começa a fazer sentido para você. Então, existe um consenso em relação ao seu significado. Quando eu digo que é 36 anos de idade, não há discussão em relação a isso. São 36 anos de idade, não pode ser 36 pés que a pessoa tem, são 36 anos de idade. Então, essa é a característica da informação, ela não está na forma bruta, ela já está numa forma onde a gente consegue extrair dela um significado. Né? Existe, então, o significado dela. Exige também necessariamente uma medida, uma medição que nós humanos atribuímos a ela. Então, por exemplo, se é um numeral bruto, eu tenho que dizer que é um número, seja ordinal, cardinal, o que seja, mas para designar que é um numeral. Então, 36, até mesmo naquele nosso exemplo natural, ele não poderia ser visto como um número se a gente fosse um robô, se a gente não soubesse qual seria a finalidade dele, se a gente não entendesse ele como uma informação. É humano porque somos nós, humanos, e não os animais, né, que ditamos as medidas na Terra, basicamente. Então, por isso que é uma medição humana. Tá? A partir daí, da informação, eu preciso que ela represente alguma coisa prática na minha vida. Então, a informação ela é valiosa, né? Mas na mente humana ela tem que fazer uma reflexão, uma síntese, um contexto. Ela tem que fazer sentido em alguma coisa. Então, quando eu digo 36 anos de idade, eu posso atribuir que é uma pessoa que já é um adulto, com uma certa idade, né? Ele não é velho, mas também ele já também não é tão novinho quanto 20 anos. Então, é uma pessoa que já tem uma certa idade. Não é velho, mas nem idoso, mas tem uma certa idade. Está ali um pouquinho na sua meia-idade. Então, a máquina, que ele já é de difícil captura por uma máquina, simplesmente, porque a máquina, para poder fazer o conhecimento, ela precisa ter uma vasta quantidade de informações que se relacionam em rede, né, para fazer sentido como conhecimento. E isso é natural no nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, a nossa vivência, né, desde criança, que a gente vem aprendendo, a gente consegue fazer ligações muito mais práticas, melhores do que os computadores. E ele é tácito, frequentemente é uma informação tácita, ou seja, é uma pessoa que vai interpretar. A máquina, somente se você der muito conhecimento para ela interpretar. Hoje existe inteligência artificial que é capaz de traduzir em conhecimento, tá? E nos facilitar, então, a decisão, né? A informação, ela serve para você saber o que está acontecendo. O conhecimento, ele serve para você tomar decisão. Então, ela é já de difícil transferência de um para o outro, porque o conhecimento, ele tem essa questão pragmática, essa questão prática. Para você entender, não só como informação, daquilo que está sendo ensinado, mas transformar em conhecimento, você tem que viver alguma prática daquele negócio. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa para estudar alguma coisa, algum material que o professor passa, você começa a se apropriar ali daquele entendimento, das coisas que você está lendo, e aí sim aquela informação vai se tornando conhecimento para você. E aí então, mesmo que seja a prática da pesquisa, que você não tenha vivenciado o fato ali de histórico que você está, mas quando que houve, né, na humanidade, mas quando você vivencia a pesquisa, de entender as coisas que levaram, o contexto que levou a acontecer aquela história, aquilo ali passa a ser um conhecimento para você. Você passa a ter um entendimento melhor, mais tácito daquilo. Então, ficou claro para vocês esse entendimento de dados, informação e conhecimento? Tem alguma dúvida nesse momento, pessoal? Eu queria que vocês levantassem a mão, falassem mesmo, olha, professor, estou com dúvida aí, eu não entendi bem. Professor, é o Reginaldo aqui. Reginaldo. Opa. Gostaria, se possível for, o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre essa parte do conhecimento, que o senhor citou aí a decisão, né? Okay. Por favor, o senhor pode repetir Isso. novamente? Posso.
Perfeito, perfeito, Reginaldo. Excelente. Eu quero que vocês interajam e perguntem mesmo, porque isso fica... Quanto mais eu noto que vocês precisam que eu dê uma explicação melhor, melhor é para vocês, para entender. Então, eu vou voltar no exemplo de... Eu vou só que em vez de 36 anos de idade, eu vou utilizar como 36 graus, tá? Então, 36 é o dado puro. Para informação, eu digo que é 36 graus Celsius. Então, aí você já entendeu, ele está falando de temperatura. Esse dado diz respeito à temperatura. Essa temperatura de 36 graus Celsius, ela é uma temperatura que ela é comumente encontrada aonde? Normalmente, os seres humanos, eles têm ali 36 graus e meio, né? 36 graus e meio Celsius. Então, transformando essa informação em conhecimento é quando eu descubro que 36 graus e meio é a temperatura média do corpo humano para um funcionamento normal, comum. E que se a pessoa tiver com 37, 38 graus, 40 graus, ela está com febre, por exemplo. Então, entender que a elevação dessa informação, somente um pouquinho para cima, de 36 ali para 38, 40 graus, resulta aí em uma febre. Então, como médico, digamos que a gente fosse médicos aqui, né? A gente tem que tomar uma decisão para dar um medicamento para que baixe a temperatura daquela pessoa, porque se ela ficar por muito tempo 40 graus, ela pode vir a óbito, porque começa a desfazer as estruturas de DNA do corpo da pessoa, né? Uma febre muito grande começa a matar neurônios, a matar células, então, por isso que ela não pode passar de 40 graus, 41, 42 graus, senão ela vai morrer com o tempo, né? Então, ele veio como informação, né, 36, outra informação é 38, outra informação é 42. A decisão entre medir o dado, entender que isso é uma informação e tomar a decisão de dar um remédio, a decisão ela vem através do conhecimento, de saber pela parte tácita, pelo conhecimento empírico. Opa, ô Jameson, tudo bem? Opa. Então, torna esse conhecimento, então, né, essa informação em conhecimento. Então, eu dei esse exemplo do médico, mas se fosse assim, 36 graus de temperatura, não numa pessoa, mas a temperatura ambiental, temperatura de Guajará-Mirim. Então, isso me remete logo, pela minha experiência, que 36 graus, quando os termômetros medem, é porque a temperatura está quente. É um dia quente, com certeza. Não é um dia ameno, não é um dia frio, de 28 graus, de 25 graus. É um dia quente para danado. Então, saber que, fazer essas conexões de entender que é um dia quente, e é um dia que eu não vou, vamos dizer assim, tenho que beber mais água, por exemplo, isso é um conhecimento. Tá bom? Ficou claro, Reginaldo? Perfeito agora, entendi. Obrigado. Maravilha, né? Todo mundo... Alguém tem mais dúvida, pessoal? Beleza. Então, eu vou prosseguir, tá bom? Então, o ideal para informações, né, para TICs, né, para as tecnologias de informação, quando foi mapeado, né, desde muito tempo atrás, a gente entende ali que os dados, então, eles estão na sua forma mais básica, menos complexa, né? E ele, somente os dados de uma base de dados do mundo real, da realidade, eu posso formar uma base de dados. Quando os dados eles se juntam com um contexto, ou seja, eles formam informação, eu posso já fazer um sistema de informação. Então, sistemas de informação, normalmente eles têm um conjunto de dados com um contexto, com um entendimento, que torna, então, esse sistema um fornecedor de informação para as pessoas. Quando eu tenho alguns conhecimentos inseridos num sistema de informação, ele passa a ser um sistema de informação e de conhecimento, eu tenho, então, um sistema de suporte à decisão. É um sistema que não apenas me mostra informação, mas me mostra também, por histórico de conhecimentos, que eu devo seguir, né, por alguns caminhos, ou seja, ele pode dar ideias, né, sugestões de alguns caminhos, que no passado, pela experiência, ele me leva a uma condição de resolver algum problema. Então, é um sistema de suporte às minhas decisões na minha vida.
E na vida de uma organização, se você está fazendo um experimento científico, um experimento de biologia, um experimento de química, quando eu tenho uma informação de uma temperatura, por exemplo, num frasco ali que eu estou utilizando um determinado reagente, um determinado produto, alguma coisa que eu estou refinando, então eu sei que em uma determinada temperatura eu consigo extrair alguns componentes químicos, algumas moléculas de um lado e de outro. Então, o conhecimento, se eu posso registrar isso como informação, e dele extrair um conhecimento que é como fazer esse composto, esse sistema ele pode me dar, assim, suporte às decisões, aos compostos que eu posso extrair e fazer. Tá? Então, é tênue essa linha entre informação e conhecimento, mas o conhecimento ele só ocorre quando eu tenho, então, uma prática, né? Eu tenho um histórico de informações que me leva a tomar decisões das quais eu ou outras pessoas já fizeram no passado e sabem que aquilo resolve determinado problema ou chega a determinado resultado. A partir de um sistema de conhecimento, a gente chega no máximo da nossa vida, né, que é a sabedoria. Então, a sabedoria, ela consegue organizar esse conjunto de conhecimentos, essa rede de conhecimentos que eu venho formando em toda a minha vida, com as experiências, principalmente, que eu tenho, ou que tiveram outras pessoas, para já saber que a minha tomada de decisão, ao invés de ela ser, digamos assim, por muitas tentativas, eu tenho já um conjunto de decisões que ela é mais, vamos dizer assim, mais suscetível a dar certo. Ela é mais suscetível a funcionar do que outras. Então, eu consigo ter decisões melhores do que outras decisões. Lembra, o sistema de conhecimento ele pode ter várias decisões, algumas boas, algumas ruins. Quem vai determinar a sabedoria disso é quando eu tenho mais decisões boas do que decisões ruins. Então, é essa formação, essa organização desse conhecimento para agir também segundo o contexto certo, né? E é assim que eu consigo mais sucesso. Então, eu formo um sistema de organização do conhecimento. Então, a sabedoria na nossa vida é isso. É quando a gente tem tanta experiência ou tanta coisa que a gente já consegue vislumbrar aquilo que a gente vai aplicar para resolver determinado problema da nossa vida, da nossa empresa, da nossa escola, no ensino dos alunos. E aí eu trago, então, vantagens já levantadas na literatura, né, em artigos na internet e tudo, que discutem, ou discutiram, ou observaram nas salas de aula, o que é que o uso das tecnologias ele traz para os alunos. Quais são as vantagens na educação, né, da tecnologia. Então, ela frequentemente ela motiva aqui os estudantes. Por que ela motiva os estudantes? Porque é algo novo. Tá? Normalmente é uma inovação. Ela gera interesse porque a gente vive numa sala de aula, eu não sei se vocês já tiveram alguma matéria pedagógica? Sim, várias. Várias, né? Então, vocês sabem que a gente está num modelo de transição entre o modelo prussiano, né? Vocês já ouviram falar no modelo prussiano, e entre o modelo prussiano e um modelo novo, que seriam esses modelos de agora, onde há ação por parte do aluno também. Ele passa a ser um ensino menos, vamos dizer assim, passa a ser menos apático, né? Vamos dizer assim, por parte do aluno. O aluno antes, no ensino prussiano, ele era basicamente um receptor de conteúdo. Então, a partir de um tempo para cá, principalmente da década de 50 para cá, a gente começa a migrar para um ensino mais participativo, onde o aluno fala também, onde o aluno também detém algum conhecimento. Ele pode ainda estar na jornada, no caminho de aquisição de conhecimento, mas ele também tem experiências de vida. Quando ele é um aluno muito novo, lógico, a quantidade de experiência é pequena, mas quando você começa a lidar com todos os alunos, você vai ver que cada aluno tem algum conhecimento, alguma coisa nova a trazer. Então, lógico, a tecnologia vai gerar mais interesse para ele do que uma aula prussiana simples, antiga. Todo mundo tem esse conceito de ensino prussiano? Lembram disso? Seria praticamente as metodologias ativas que estão sendo empregadas, professor? Isso. As ativas, agora, elas são já o auge, né? Elas já são o momento onde a gente faz uma pré-aula. Por exemplo, hoje eu não empreguei uma metodologia ativa. Embora eu utilizei com vocês um meio, né, de transmissão,
mas eu não empreguei uma metodologia ativa porque eu não dei um livro para vocês estudarem, fazerem o exercício sozinhos, e eu seria somente o mediador. Esse é o futuro, tá, Reginaldo? Mas no meio entre isso, a gente tem o tecnicismo, a gente tem um ensino participativo, né, do aluno. Eu estou dizendo ensino participativo, mas tem um nome técnico para isso em pedagogia, eu esqueci nesse momento. Na próxima aula eu tiro essas dúvidas para vocês dessa cadeia direitinho, e como foi cada processo. Lógico, a gente não dá aula assim, não é que nem aquela imagem lá, que foi uma evolução e a gente já saiu daquele modelo antigo e está no novo, não. Na verdade, a gente usa várias técnicas de cada um daqueles modelos. Ainda existe um pouco da aula prussiana, na verdade, existe muita aula prussiana na maioria das escolas. Talvez esse ano, por ser o ano da pandemia, a gente vai discutir isso daqui a um pouquinho, a gente comece a ir realmente para um ensino mais próximo mesmo das metodologias ativas, tá? Mas vamos ver, só daqui a uns 5 anos a gente vai poder dizer realmente que se a gente conseguiu atingir esse objetivo. Seria muito bom se a gente conseguisse. Então, o aumento do nível de cooperação, até porque os alunos têm meios para isso, como o WhatsApp, a rede social, eles têm a internet, onde eles podem, né, pesquisar e cooperar entre si também. E a gente tem, então, por causa disso, de ferramentas de software, de ferramentas de edição de imagem, edição de fotos, ele tem um potencial maior para criatividade. Então, potencia, sim, a criatividade deles, a tecnologia. Melhora também a comunicação pelas ferramentas, né, pelo WhatsApp, agora pelo Meet, pelo Zoom, são ferramentas que a gente pode ter reuniões, mesmo sem estar presente ali, né? A gente pode estar distante, às vezes de cidades diferentes, mas a gente consegue, então, se comunicar rapidamente. A tecnologia, ela traz um melhor pensamento crítico, principalmente porque a gente vive hoje a abundância do conhecimento, né? A gente vive um momento que é muito diferente do que foi no passado. Vamos dizer assim, 2, 3 séculos atrás, conhecimento, ele era uma arma, né, uma tecnologia, que ele era restrito a pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura, pouquíssimas pessoas, 200 anos atrás, eram alfabetizadas. Isso no mundo inteiro, não apenas no Brasil, mas na Europa também, nos Estados Unidos. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. E aí, nesse caso, você ter acesso à informação para formar um pensamento crítico, até, não vamos longe aí, até 30 anos atrás, era difícil. Porque você tinha que ir numa biblioteca, ter acesso a um livro. Talvez aquela biblioteca não tivesse todos os livros sobre um pensamento crítico em alguma coisa. E aí, para você formar o seu pensamento crítico, né, a partir de vários autores, você não conseguia, porque dali talvez só tivesse 2 livros falando sobre a mesma coisa. Então, hoje, a internet, ela traz essa diversidade de conteúdo, e aí a gente vai ver nos pontos negativos qual é o problema também de ter a abundância. E principalmente a multiculturalidade, né? A multiculturalidade, ela permite que a gente agora online, principalmente, e utilizando tecnologias, a gente possa falar com pessoas de outros países. Se a gente domina também uma língua inglesa, por exemplo, ou um espanhol, aqui com nossos irmãos vizinhos aqui da Bolívia, por exemplo, a gente consegue falar com pessoas de outros países e trocar essas experiências. Porque certamente lá, pela diferença cultural, há coisas muito interessantes de a gente conhecer da sala de aula deles e eles das nossas. Então, isso é importante, a multiculturalidade, por causa disso. Nas desvantagens, tá? Há pontos cruciais aqui, ó. Por causa da abundância de informação e vou usar um termo aqui engraçado para vocês, de brincadeira, óbvio, mas existe muita potoca na internet. Não sei se vocês já ouviram esse termo, potoca, né? Existe muita potoca na internet. Então, por ter muita besteira na internet, ela gera muita distração. Então, algumas tecnologias, a gente tem que ter a parcimônia, a gente tem que ter o cuidado de utilizá-las, para que ela não gere uma distração tão grande na classe que o aluno se veja mais fisgado pelas distrações do que pelo próprio conteúdo, do que pela própria seriedade da aula que a gente sempre deve ter. Então, ela pode fomentar um vício, né, tanto em excesso de comunicação, em excesso de online, né, um excesso por estar online.
tanto que a pessoa não consegue mais, aí ligado com esse daqui de baixo, a pessoa acaba se isolando, embora que agora a gente esteja no momento voluntariamente isolado, né, por causa da pandemia, mas no normal, na época normal, a gente prefere, eu pelo menos prefiro, estar em contato com as pessoas do que estar isolado socialmente ali, falando somente por redes sociais. A rede, para mim, é um complemento, ela me ajuda a fazer coisas muito mais rápido do que se eu fosse fazer uma ligação, do que se eu fosse escrever uma carta, né? Mas ela não é o principal foco da minha vida, ela é apenas uma ferramenta, um instrumento. Então, o isolamento que ela pode gerar é realmente uma armadilha para o aluno e para o professor. O filtrar, né, o filtrado da informação, ele pode ser muito ruim na internet. Ao passo que a gente deve sempre filtrar informações para assegurar a qualidade dela, existem informações filtradas na internet, por exemplo, do que a gente vive hoje no Brasil, de ideologicamente informações separadas tanto para um lado quanto para o outro, de que elas nos deixam em uma visão cega, tanto seja, vou falar em esquerda e direita, mas é mais complexo do que isso, né? Isso é muito simples você falar assim, mas cada um lado, ele vai filtrar as informações para que você ache boa apenas aquela informação de um lado, seja de um lado, seja do outro. E esse tipo de filtrado, ele é péssimo, ele é o filtrado que cega. Para o bom cientista, para o bom professor e para o bom aluno, para o bom aprendedor, né, aquele que quer aprender a informação, a capacidade de observação e a capacidade crítica para enxergar os lados bons de um lado e bom de um outro, ruim de um lado e ruim do outro, é fundamental ter essa crítica. Ele não pode ser somente levado para um lado ou para o outro, porque aí ele está cego, né, em relação a enxergar os problemas e as soluções de um lado e do outro. Então, cyberbullying, né, a rede social, porque você tem aqui, ó, linkado com o de baixo, a falta de privacidade, a exposição, você pode ter as pessoas, aquilo que elas faziam somente no âmbito ali da sala de aula, sendo visto por poucas pessoas, isso pode acontecer agora na frente de milhões de pessoas no Facebook. Então, isso é péssimo. Deve haver, então, um cuidado muito grande na forma de tratar os colegas, principalmente quando vocês serão professores. Observar o jeito também que os alunos se tratam, né, em relação às redes sociais. Lógico que esse papel não cabe muito ao professor, mas é importante a gente, em uma hora ou outra, dizer para o aluno, não faça isso não, cara, com o seu colega. Você não gostaria que ficassem fazendo isso direto com você, então faça aquilo que você prefere que façam para você, né, não aquilo que seja ruim para os outros. E aí, finalmente, a exposição e a falta de privacidade. Hoje em dia é natural, principalmente para gerações que nasceram já na era digital, é muito fácil para essa geração ela ser transparente em relação às informações dela. Informações de cunho de relacionamento amoroso, informações de relacionamento familiar, por exemplo, que é algo que, digamos assim, para a minha geração, né, eu nasci antes da época digital, eu tenho 40 anos hoje, então, o que acontece? Eu nasci numa época em que essas coisas eram sagradas para você. Então, o que era da família fica na família e você não fala para os outros. O que é do seu relacionamento fica no seu relacionamento, até mesmo se você separa, cada um sabe de si, mas fica entre vocês, na maioria das vezes deveria ser assim. E aí não tem que compartilhar isso com alguém, só se for com um terapeuta, com um psicólogo. Mas a rede social, ela hoje permite, então, fazer com que isso viralize, com que isso seja visto por várias pessoas. E aí, então, a gente tem, nesse sentido, a parte ruim de tudo isso, né? E agora eu queria, então, entrar, depois que a gente aprofundou um pouquinho, né, nessas vantagens e desvantagens e tudo isso, então, queria refazer a pergunta. Como as tecnologias, então, podem ajudar, né, o processo de ensino e aprendizagem? E aí eu vou chamar, então, aí um por um para falar, tá? Então, Luana, o que é que você acha? Como você responderia? Como as tecnologias podem ajudar, então, no processo de aprendizagem? Luana Carolina. Oi, professor. Oi. Então, assim, as tecnologias, elas podem ajudar, elas tanto podem ajudar como elas podem prejudicar, dependendo da forma que a pessoa vai usar, como a pessoa vai usar.
Ela tanto pode usar para o bem, como ela pode usar para o mal. Perfeito, excelente. Jameson, você gostaria de falar? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Opa, boa noite. A tecnologia, quando é usada de maneira correta, ela só tem a trazer benefícios, né? Isso. Mas muitas das vezes não usamos ela corretamente, né? Ou não temos as ferramentas corretas para ser usada ela de maneira certa, né? Certo. Maravilha, é verdade. Obrigado, viu, James? Luani, o que é que você acha? O que é que você acha? Como é que elas podem, então, como é que as tecnologias podem ajudar os alunos nesse processo de ensino e aprendizagem? Bom, a tecnologia, ela, além de ter que ser usada com sabedoria, a pessoa tem que saber se organizar também, fora da tecnologia, porque, vamos supor, eu posso estar na aula e no celular ao mesmo tempo. Eu vou estar utilizando a tecnologia, mas eu não vou estar focada em uma só área dela. Então, eu vou estar me prejudicando ao mesmo tempo. Sim. Se eu não focar e me organizar em relação a isso, eu vou ter a tecnologia, mas eu não vou usar ela de forma adequada. Ok. Tá bom. Obrigado pela participação. Reginaldo, como você acha que as tecnologias podem ajudar no processo de ensino e aprendizagem? Olha, é algo muito abrangente, né? Sim. Então, o que acontece? Eu acredito que o docente ele tem uma grande responsabilidade em ensinar os alunos, primeiramente, a ter a ética, né? A ética em usá-la, né? Eu acho que, com moderação, eu acho que é bem viável. Ok. Obrigado, então, viu, Reginaldo? Rosângela? Professor, boa noite, professor. Boa noite. Assim, ela pode estar melhorando e priorizando nossa aprendizagem. Na melhor parte mesmo é na nossa educação. Ok. Então, tá bom, obrigado. Nada. Opa, Tainara. Oi, professor. Como é que você acha que a tecnologia ela pode ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem? Como ela pode ajudar? Isso. Eu acho que, como eles falaram, tem que saber usar, né? Então, acredito que ela pode ajudar usando as ferramentas existentes, como, por exemplo, o Google Meet, que a gente está usando agora, ou então aplicativos com jogos, como o Kahoot, que o Reginaldo tinha citado aquela hora. Isso. É interessantíssimo usar gamificação, tá? Usar jogos. Como eu tinha falado para o Reginaldo, isso é muito, muito bacana. Tá bom, muito obrigado, viu, Tainara? Tayane Santana. Consegue ouvir a gente, Tayane? Valéria, pode falar, Valéria? Boa noite. Posso sim. Então, como é que você acha que o processo de ensino e aprendizagem ele tem sido, né, favorecido pelas ferramentas de tecnologia? Professor, primeiramente, a gente tem que usar com sabedoria, né? Agregando, que nem todo mundo falou. E assim, porque em aulas virtuais é muito fácil.
a gente passar de semestre, a gente conseguir nota, a gente fazer um trabalho. Porém, a gente não pode depender só disso. Aí, quando chega na presencial, a gente se lasca. Ok. Ou seja, ela é uma ótima ferramenta, porém você tem que saber usar com sabedoria. Não depender só dela. Você tem que ver que ela está ali para te dar um suporte. Ok. Tá bom, obrigado, viu, Valéria? Olha só, o que é que eu percebi das respostas de vocês? E o que é que eu posso ajudar um pouquinho, complementar? A gente vai notar que as ferramentas, nesse meio tempo, elas servem como ferramentas mesmo, tá? E a gente precisa entender o que é uma ferramenta. Olha, ferramenta, toda ferramenta quase, ela propicia você fazer o bem e o mal. Por isso é tão importante que o Reginaldo falou algo em relação à ética, né? A primeira coisa é a ética em relação a como a gente usa uma ferramenta. Então, para o professor, para ele estabelecer aquilo que a tecnologia vai trazer de benefício para a sala, ele precisa antes fazer uma reflexão sobre o que é importante, quais são os valores que o professor deseja transmitir, além do conhecimento, além da informação. Então, ele deseja transmitir valores bons para os alunos, para que os alunos entendam. No caso da minha aula, por exemplo, de tecnologia, ao final de todo o nosso módulo, né, todos os nossos encontros, eu espero ter passado, transmitido conhecimento para que melhore a forma de vocês enxergarem, entenderem e conhecerem as ferramentas que vocês poderão usar como futuros professores dos alunos do ensino, ou do ensino básico, ou do ensino médio, de forma sadia, né, de uma forma respeitosa, de uma forma que leve os alunos a um patamar melhor do que eles estavam. Então, que você use a fundação, né, como se fosse a fundação de uma casa, e que você recebe o aluno como essa fundação, como essa estrutura, e aí você, então, vai construir o conhecimento até parede por parede, até construir essa casa. Então, esses são os bons valores que a gente precisa analisar. Assim como o Reginaldo falou, a gente precisa analisar primeiro a ética do que a gente vai ensinar. Depois, no ensinar nessa tecnologia, a gente precisa, então, transmitir os valores. Como é que a tecnologia pode usar, não de uma forma que te atrapalhe, mas de uma forma que te ajude. Então, que tecnologias são essas? É a próxima discussão que eu quero fazer, e fazendo um gancho especial com a pandemia, tá? Então, eu estou na outra aqui, ó. Então, eu refiz a pergunta, é a mesma pergunta, só que como é que a ferramenta ela pode ajudar no processo de ensino e aprendizagem específico na pandemia? Olha, pessoal, antes era o nosso... Eu confesso para vocês, eu tenho saudade do presencial, mas eu também estou gostando muito dos resultados que a gente alcançou, apesar do cenário ser péssimo, de pandemia, de morte de pessoas, que isso é horrível. Apesar da gente viver isso nesse momento, existe esse lado da tecnologia utilizada na educação que ele avançou quase 10 anos em um ano só, no ano 2020 e agora nesse começo de 2021. Então, eu mesmo voltando para o presencial, eu pretendo fazer, desde que a escola permita, né, em seu plano pedagógico, utilizar ainda assim as ferramentas didáticas digitais, não necessariamente à distância, a gente pode estar presente, mas utilizar mais a internet, utilizar as ferramentas, mostrar as ferramentas mais para o aluno, não apenas no laboratório, mas que vocês possam usar também nos celulares. Por quê? A pandemia ela trouxe uma diferença radical, mas que a gente notou nos primeiros dias, né, nas primeiras 2 semanas, quando a gente começou a dar aula online. E foi simplesmente o fosso que existia de acesso à tecnologia. A gente achava que todos os alunos da gente entendiam bem o uso do celular porque eles usam o WhatsApp. Então a gente achava que não, vai ser uma transição pacífica, né? Vai ser uma transição muito boa, porque todos os alunos praticamente têm celulares. Todos os alunos conseguem de uma forma ou de outra acessar a internet, seja mais rápida, seja mais lenta um pouquinho, mas eles praticamente quase todos conseguem ter acesso à internet. É isso que a gente pensava. Todos eles, ou uma boa parte deles, pelo menos, são nativos digitais, ou seja, eles nasceram na época
onde o digital já era, né, o digital e as tecnologias de comunicação em rede já eram uma coisa muito importante. Então a gente achou que seria uma transição mais difícil para a gente como professor do que para o aluno. E o que é que a gente, 2 semanas depois, ficou muito claro para a gente. Olha, nem todos os alunos têm acesso a um computador. Na verdade, existe uma quantidade relevante de alunos que não conseguem acessar um computador, ou pela falta de um computador, ou porque eles moram em uma região que não dá acesso fácil à internet, ou mesmo aqueles alunos que têm celular, o celular dele, a configuração do celular dele não é tão boa ou boa o suficiente para assistir uma videoconferência no Meet. Então, logo isso ficou claro para a gente. Mas com o tempo, e aí o IFRO, nesse sentido, foi muito importante, né, em conceder auxílios, né, conseguir computadores, emprestar computadores para os alunos, conseguir o auxílio para acessar a internet, para aqueles que conseguiram dar um auxílio também para comprar computador. Então, assim, o IFRO fez a sua parte. Nem todas as escolas, os colégios do Brasil, né, as faculdades conseguiram isso. O IFRO conseguiu uma boa parte disso, não tudo, não perfeito, mas muito bom, né, para os alunos, e aí a gente começou a ver melhorar. Mas, de cara, nas primeiras 2 semanas foi um choque. Então, o que é que a gente viu na pandemia, né? Primeiro, uma coisa que a gente achava que a aula EAD, a aula à distância, ela era muito ruim. A gente, como professor, achava isso. E acaba que a gente está vendo que ela tem seus problemas, seus desafios, mas ela não é tão ruim assim. Ela permite que a gente tenha algo mais... Você precisa se planejar mais? Precisa. O professor trabalha dobrado? Trabalha. Mas você consegue ter a gravação da aula para poder disponibilizar para o aluno assistir de novo outra vez. A gente consegue colocar atividades que ficam ali por uma semana, né? A gente normalmente trazia atividades para fazer na sala, assim como eu fiz uma pesquisa aqui, e aí a gente tem ferramentas como o Google Forms que permite que a gente faça o que a gente fazia ali no quadro negro, o negro fazer na ferramenta. Então, na verdade, você vê que existem muitas coisas, muitas tecnologias que podem ser utilizadas. Lógico, tem que haver um esforço muito grande do professor, tá? E aí vocês serão professores, em querer, em entender, em gostar, em acessar e saber tirar o melhor dessas ferramentas. Então, é o uso dessas ferramentas que vai dizer se o professor será um bom professor que vai conseguir não apenas ensinar, mas que o aluno aprenda, que é o fundamental, se ele conseguir dominar bem essas ferramentas. Ah, professor, mas precisam ser, vamos dizer, 10 ferramentas que eu vou usar? Não. Você, como professor, você vai ter a liberdade de escolher aquelas ferramentas que a instituição concorda que você utilize e aquelas que você quer usar. Você não é obrigado a usar 10. Você pode usar 3, usar 2, usar 4 ferramentas que serão suficientes e necessárias para transmitir o conhecimento de química e de biologia. Então, é isso que vocês têm que se apropriar, é isso que é importante do que a gente vai ver nas nossas aulas. Mas nas pesquisas de vocês também, trocando o conhecimento com outros colegas de vocês vão ver que existem muitas ferramentas para isso. A gente vai estudar algumas aqui, lógico, não é possível estudar todas, mas vocês vão ver que ainda existe muito mais do que aquilo que a gente vai ver. Tá? Então, a pandemia, ela trouxe isso para a gente. Essa parte ruim, que é a gente não poder mais presencialmente no IFRO, a gente usar o laboratório de informática do IFRO, que é bom, é um laboratório bom. Não, a gente não tem mais isso, mas a gente tem essa perspectiva nova também, de poder você estar ou na sua casa, ou até mesmo em outra cidade e poder assistir a aula. Agora eu queria abrir para vocês, como tem sido para vocês a experiência desses processos da pandemia? Como é que vocês sentem a aula online, a aula remota? Então aí eu vou deixar livre para quem quiser abrir o microfone e comentar. Eu falei o lado do professor, né? Queria que vocês, como alunos, falassem como tem sido para vocês fazerem as aulas remotas. Vou, então, chamar para... Beleza, Reginaldo, pode começar. Olha, professor, nas aulas à distância, claro que precisa ter um planejamento bem mais acirrado, digamos assim, né?
você precisa também ser bastante disciplinado. Não as coisas ficam bem tumultuadas, né? Muita atividade, aí você acaba atropelando. Acaba sendo também um desafio bem maior do que o presencial, né? O presencial você sempre tem aquela ideia de que se você não conseguiu fazer a atividade, você vai chegar um pouquinho mais cedo lá na sala de aula, vai pedir ajuda de algum colega, enfim. E à distância, geralmente, às vezes, você não tem essa ajuda do colega, né? Às vezes você está com a disponibilidade de tempo naquele momento, teu colega não está. Eu acredito que isso já é uma desvantagem. E nesse período de pandemia, nós podemos observar também que muitos colegas não conseguiram acompanhar, até mesmo por causa dessa falta de adaptação, né? O ideal é que nós estamos, aliás, acostumados com o presencial. Aí, de uma hora para outra, tudo muda. Então, para você não perder o ano, você teve que se adaptar aí ao meio tecnológico. Então, já é bem-vindo, cresceu bastante, e eu acredito que com essa pandemia, como o senhor falou, claro que ninguém queria que houvesse morte e tal, esse alastramento aí do vírus como está hoje. Mas, por outro lado, aí nós vimos que a tecnologia cresceu, podemos dizer, não só na parte educacional, mas também na parte da vida diária. Um exemplo comum, hoje os cultos evangélicos, tanto católico e protestante, enfim, são transmitidos por via internet, coisa que era raríssimo no passado, e etc, etc. Então, isso é muito importante você falar esse exemplo agora, até mesmo os cultos religiosos, porque no início a gente viu que houve uma briga, né, ali para querer fazer presencial, e era uma questão só de adaptação. Lógico, é a mesma coisa? Não é igual, mas se a gente sabe que na religião da gente o mais importante é a fé, esse momento, quando a gente assiste online, e a gente tem a nossa fé também, a gente está só passando por uma provação, né, vamos dizer assim, só por um momento difícil, mas que a gente pode manter o culto religioso, tudo, a fé, à distância, que não é essencial que tenha sido online, porque Deus está conosco com a gente, né? Então a gente pode fazer online, não tem problema nenhum. Então, essa necessidade de adaptar isso tudo foi muito importante. Vocês vão ver, eu quero mostrar agora para vocês o AVA aqui, ó. Eu vou compartilhar minha outra tela. Eu vou só passar o último slide aqui, que é justamente da nossa atividade, tá? Então, olha só. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês enviem, né? Professor. Oi? Só uma observação. O senhor precisa mudar a tela aqui, que ainda está com a tela do vídeo. Não está sendo transmitido o seu slide. Opa, muito obrigado. Deixa eu dar uma parada aqui e transmitir aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, agora conseguem ver essa aqui, né? Ó. Agora sim. Opa, beleza, obrigado. Então, ó, eu vou mostrar no AVA onde é que vocês enviam, né, a tarefa. Ela vai valer 10 pontos, até a semana que vem, ó. E é basicamente tudo isso que a gente discutiu. O histórico, eu queria que vocês se atessem somente de 95 para cá, que é o histórico de quê? O histórico de como se utilizou, como as tecnologias elas foram utilizadas no ensino, tá? Na educação. Então, o histórico simples, tá? No máximo ali, umas 5, 6 bullets, né? Que a gente chama itens, que eu quero que vocês assinalem. 5 ou 6 eventos, né? Que aconteceram da evolução. Vantagens e desvantagens do uso das tecnologias da informação no ensino de ciências e quais as principais tecnologias utilizadas em sala de aula na pandemia. Então, vocês vão falar bastante, lógico, de videoconferência, aí a gente já teve exemplos do Zoom, do Meet, do Google Classroom, né, que a gente usa o AVA, mas existe o Google Classroom também, que é do Google, né, e
É, na sua opinião, aí é livre para vocês querem escrever da forma que vocês quiserem, sobre como será, então, a aplicação das novas tecnologias na educação no futuro. Hoje a gente está vendo já como é, né? E aí no futuro, o que é que vocês acham que ainda vai melhorar ou mudar nesse sentido? E aí é livre para vocês falarem o que quiserem, tá? Então, esses 4 itens aqui, isso aqui no máximo aí em uma página, né? Uma página, 2 ali estourando, vocês conseguem fazer. É bem simplificado, tá, pessoal? Não é fazer de textos imensos, não. Em 2 páginas ali vocês conseguem matar aqui esses 4 itens aqui que eu quero que vocês falem. Então, mandem lá, eu vou mostrar aqui no Ava, eu vou compartilhar minha tela agora, só que é a outra, tá? Então, ó, eu vou vir aqui no Ava. Vou pegar o de Química aqui, né? A aula já está lá, ó, quando vocês entrarem. Já tem essa aula que eu dei hoje aqui, ó. Então, além do item de videoconferência, vocês enxergam minha tela direitinho? Sim. Sim, né? Então, ó, esse primeiro item aqui, link, foi a nossa videoconferência, né? Aqui não precisa mais clicar nele. Aí vocês têm aqui, ó, 3 vídeos. São curtinhos esses vídeos, eu acho que o mais longo ali deve ter uns 14 minutos no máximo. Para vocês entenderem, a sociedade da informação, a gente falou muito sobre isso, mas vocês vão ver uma pessoa explicando o que é que ela acha, o que é que ela fala, né, sobre a sociedade da informação. E aí a gente vê informação, mas e o que é a sociedade do conhecimento? Que é essa mais recente, a gente entender não apenas a informação, mas qual é o contexto de tomar decisão em relação a essas informações. Vocês vão ver que é um vídeo também muito interessante, e um vídeo sobre a educação na pandemia. É um vídeo curtinho, acho que tem uns 3 minutos, no máximo, somando todos esses vídeos a menos de 30 minutos, tá? Todos. E aí eu tenho aqui, ó, uma entrevista online, para vocês lerem, bem rapidinho também, pequenininha a entrevista, mas essa pesquisadora, né, mestra, falando sobre o que é que houve, né, de mudanças na pandemia. Isso tudo que a gente falou nessa entrevista aqui, e vocês podem utilizar as falas dela aqui para poder fazer também o trabalho de vocês. Então, tem esse material e tem esse outro aqui que é também o mundo pós-pandemia, né? Então, ele fala um pouquinho do trabalho remoto, que né, os conceitos de teletrabalho, empresário home-based, né, que está trabalhando de casa, o freelancer, o autônomo, e quais são as vantagens e desvantagens, a educação à distância, né, o que é e como foi impactado, e aí tem um número aqui, ó, esse número, na verdade, ele atualizado mais recentemente 1,5 bilhão de pessoas que estavam em ensino, né, que estavam estudando alguma coisa, eles foram impactados, são 1,5 bilhão de estudantes, praticamente, 1 bilhão e 600 milhões de estudantes, foram impactados no mundo todo com a pandemia na educação, que teve que se tornar à distância. É interessante ler isso aqui também, e aí o processo de mentoria, de apropriação digital, vocês vão ver, é interessante aqui. Quero que vocês leiam também esse material, e é importante ele para vocês compor, vocês vão compor a resposta ali, são 11 páginas aqui, pessoal, mas é uma leitura gostosa, é uma leitura que vocês fazem rapidinho. E aí ele cita aqui, ó, Manuel Castells, tá vendo? C. Abraão, me esqueci o nome dele, mas são autores relacionados a isso, ao trabalho, o futuro do trabalho, e no caso de Castells aqui, a sociedade em rede, a informação e a educação. Então, são leituras boas aí, para vocês verem como é bacana aí esse material. E aí, então, eu vou só corrigir aqui, que eu estou vendo um errinho aqui, ó. Será respondendo, não é um questionário, na verdade, tá? Eu aqui cometi um erro. Aí, na verdade, é fazer o trabalho, a pesquisa. E aí vocês vão, quando vocês estiverem pronto com essas 2 páginas aí, vocês vão, então, enviar aqui, ó, no recebimento de tarefa, e aí vão, então, ver os envios, né? Fazer o envio do seu trabalho.
Tem até a semana que vem. E, basicamente, pessoal, é isso que eu queria que vocês estudassem e fizessem, tá? Até a semana que vem. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer se pronunciar agora a respeito do exercício, do que precisa fazer? Qualquer dúvida que vocês tenham? Tudo tranquilo, então? Podemos, então... Professor, só na questão... Pode falar, Reginaldo. Professor, bem rapidinho. Uma pergunta. Só na questão da elaboração dessa atividade, se eu quero de uma forma bem resumida. Formal ou pode ser assim, informal mesmo? Assim, a formalidade necessária ali somente pode ser com as suas palavras mesmo, né? Tá? Tá ok. Mas, assim, lembrar de colocar direitinho o seu nome, né, o seu nome completo ali, qual é a turma que você está estudando. Entendi. Porque, às vezes, o que acontece só é que... Não diga assim, se não quer capa... Se quiser, é bom, eu gosto, eu prefiro com capinha, tá? Mas, assim, não é algo obrigatório, não. Entendi. Tá? Entendi, perfeito. Ok. E, bom, então, pessoal... Professor? Oi? Pode falar, Luana? Oi? Pode falar, Luana? Em relação à matéria, ela já aparece automaticamente no AVA, porque no meu, ele não aparece nenhuma das novas matérias na qual eu me inscrevi esse ano. Tá como o ano passado ainda. Não sei se é porque eu me rematriculei hoje de manhã, né? Porque tinha um problema no sistema. Ah, tá. Aí eu conversei com a coordenadora e ela resolveu hoje. Eu não sei se é por causa disso, mas não tá aparecendo nada. Pronto, Luane, eu vou pegar agora aqui, deixa eu escanear aqui quem está na aula. Pronto, Luane, eu vou pegar. Porque aí eu faço a inscrição. Deixa eu ver só se eu coletei os dados direitinho. Porque aí eu vejo lá, deixa eu ver se eu pegou direitinho, Renato Almeida, Valério. Ó. Pronto, eu vou pegar aqui pelos nomes, ó. Tem a Luane, e vou conferir de vocês, todinhos os nomes, né? De quem participou da aula direitinho. Aí eu confiro se o seu tá ou não, aí eu inscrevo, tá? Mas deve ser por isso. Tá bem, obrigada. Tá. O resto do pessoal tá tudo bem, todo mundo entendeu direitinho o que precisa fazer? Bom, pessoal, eu acredito que sim, né? Então, eu quero agradecer muito, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, e aí vamos então fazer. A única diferença para as próximas aulas é que ao invés de começarmos às 9, tá? Nós vamos fazer das 8 às 9, ao invés das 9 às 10. E aí vou dar sempre esse tempo para vocês para responderem de uma semana. E aí eu vou apresentar para vocês algo que eu apresentei a ementa ali, mas não apresentei como vai ser a nossa avaliação, tá? Aí na próxima aula eu apresento direitinho como é que vai ser. A primeira avaliação vocês já viram, logicamente, né? Que é essa aí valendo 10, né? De 100 vale 10. E aí a gente vai ter uma próxima que eu dê não na próxima sexta, mas na outra. Na próxima segunda, aliás, mas na outra. Que aí já vai valer 30, depois vai ter mais outra valendo 30, mais outra valendo 20 e outra valendo o que faltar aí, tá bom? Mas aí a gente vê, vai dividir direitinho essas atividades. Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela participação, um abraço a todos, estão dispensados da classe, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloquem lá no